Graça e paz, irmãos. Nós vamos terminar hoje essa aula sobre esse tema, feridas da alma, autoimagem. Eu dei aula durante muito tempo de teologia contemporânea. E na teologia contemporânea, a gente vai estudando os movimentos que vão surgindo, sejam eles filosóficos, sejam eles religiosos, sejam eles de qualquer espécie, e ver as consequências que esses movimentos trouxeram para o mundo e principalmente para a igreja. E esse tema autoimagem é uma batalha que está em andamento, que não acabou. É uma batalha entre a igreja, que é a única instituição debaixo da terra que fala contra esse movimento, é a igreja, e nem toda a igreja, nós temos que ser bem honestos. Muitos pastores, como já falei, teólogos, aceitam o movimento e outros discordam e lutam contra, que é o nosso caso. Nós não concordamos com as ideias e os pressupostos dessa batalha que está sendo travada entre a psicologia secular e o cristianismo bíblico. Nós não somos contra a psicologia e muito menos a psiquiatria ou até a terapia, nós não somos contra. O que nós somos contra é as ideias que eles pregam, os seus pressupostos que estão errados, que estão contra a palavra de Deus. E uma vez que estão contra a palavra de Deus, sábio é aquele, cristão é aquele que confia na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. E aí nós não concordamos com esses pressupostos. Por isso que hoje nós vamos encerrar esse estudo com esse seguinte tema: a batalha da Bíblia versus a psicologia secular. Sempre deixando claro, se você quiser ser um psicólogo, uma psicóloga, por favor, nós estamos precisando de psicólogos cristãos, estamos precisando de psicólogas cristãs. Você tem esse dom, essa vontade, vai em frente. Agora, quando tem um pressuposto errado, nós temos que nos posicionar, que é o que nós estamos fazendo. A Bíblia nos deixa claro em Isaías 61, 1, 2, o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A profecia dizia que o Messias viria para trazer liberdade. E aí nós falamos nas primeiras aulas que a pior prisão que existe é a prisão da alma, a prisão da mente. É quando você é preso por ideias e filosofias que você sequer enxergam, que controlam a sua vida, que controlam as suas emoções. A mesma Bíblia vai nos dizer em Colossenses 2,8, diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O Messias viria para trazer liberdade. E já em Colossenses, no Novo Testamento, a Bíblia diz: cuidado para que você não seja escravo, seja preso de uma filosofia vã. A palavra vã na língua grega tem várias palavras para vã na língua grega. É igual em português. O que é uma coisa vã? Uma coisa vã é uma coisa fútil, uma coisa inútil, uma coisa sem sentido, é uma coisa vazia, uma coisa... tem várias palavras na língua grega. Uma das palavras mais usadas na língua grega para vã, a raiz dela significa literalmente vazia. Você fica preso a uma ideia, uma filosofia vazia, mas é uma filosofia que escraviza você. Então Jesus diz: tenham cuidado para que ninguém te escravize com filosofias vãs e enganosas. E Jesus vai nos dizer: e conhecereis a verdade? Em outras palavras, nós não temos para onde correr. Ou nós aceitamos estas pressuposições, essas proposições desse movimento, ou nós discordamos. Não tem para onde correr. E repito, a igreja, nem toda a igreja que prega a palavra de Deus é a única reação contra o movimento.
Como eu falei, na teologia contemporânea, teve algumas batalhas que já vieram, já travamos e já passou. Mas outras continuam em andamento, outras guerras continuam em andamento. Essa guerra está em andamento. O que eu fiz aqui foi apenas chamar a atenção de vocês e dar alguma coisa, muito pouco, para ser sincero, para você entender que a igreja está em várias frentes de batalha. Esse movimento chamado autoimagem, autoestima, valor próprio, amor próprio, todas são terminologia do mesmo movimento, ele está entranhado na psicologia. Já teve tempo que nós lutamos contra a biologia e continuamos lutando, como por exemplo Charles Darwin, que eu vou falar agora. Nós lutamos contra o marxismo, que destruiu tantas vidas. A igreja abraçou o marxismo de uma maneira geral. A igreja católica praticamente se sucumbiu. E está sucumbindo, para ser sincero. Nesse momento, a igreja católica está a ponto de se dividir. Eu não sei se tem alguém aqui acompanhando o sínodo da igreja católica que está acontecendo, mas tem bispos sendo caçados. Nos Estados Unidos tem um bispo americano chamado Strickland. É um bispo bem famoso americano, do Texas, é um bispo tradicional. Ele foi caçado agora pelo Papa. E os americanos, a imprensa americana está empolvorosa. O bispo está em tudo quanto é televisão americana. Aqui no Brasil, as notícias não chegam, não vêm, né? E, enfim, porque a teologia da libertação e essa chamada teologia progressista tomou conta da igreja católica. Mas ela também toma conta da igreja protestante. Teve época que os pastores, a maioria deles, aqui no Brasil principalmente, eram teólogos da libertação, eram teólogos sociais. A teologia da libertação começou na igreja protestante do Brasil, com Rubens Alves mesmo, né? E por aí vai. Então, de novo, nós estamos numa luta contra essa filosofia. Mas nós temos nas nossas igrejas irmãos que estão fazendo o tratamento psicológico que precisam mesmo. Não estão fazendo porque não precisam mesmo. Eu mesmo indico para ir fazer. Nós temos irmãos que estão precisando ao psiquiatra e tem que ir mesmo. Eu mesmo mando. Nós temos irmãos que são psicólogos e psiquiatras nas nossas igrejas. E esses conceitos estão entranhados na psicologia. Só que estes conceitos são contra a palavra de Deus. Então, no mínimo, nós temos que saber, no mínimo. Aí a decisão é com cada um. Porque essa filosofia traz extremas consequências terríveis, extremas consequências para o cristianismo. E eu vou mostrar nessa aula de hoje, e aí por isso que eu queria chamar a sua atenção bem, é que a aula de hoje eu vou fechar essa aula de uma maneira bem prática, mostrando claramente as consequências. E por isso que a Bíblia diz, cuidado com a vã filosofia, cuidado para você não se escravizar. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Olha aqui. Nós travamos uma luta e travamos até hoje contra a teoria da evolução. Qual é a única instituição no mundo que luta contra a teoria da evolução? A igreja, não tem mais ninguém. Saiu da igreja, você não encontra mais ninguém falando contra a teoria da evolução. Não tem na mídia, não tem nas escolas, não tem nas faculdades, não tem no Estado, não tem no governo, não tem canto nenhum. Se você pegar o livro dos seus filhos, você vai encontrar lá a teoria da evolução. Mas um cientista sério, todo cientista sério, sabe que a teoria da evolução é uma piada. Se não fosse trágico, seria cômico, mas é trágico. Mas é uma piada. Nenhum cientista sério é evolucionista. Nenhum cientista sério, cientista que leva ao pé da letra as regras científicas, nenhum é evolucionista. Pode não ser crente, pode não crer em Deus. Tem muitos que não creem em Deus, mas sabe que a teoria da evolução também não é verdade. No entanto, é aceita por todo mundo. E qual foi as consequências da teoria da evolução? Olha na prática o que acontece com a teoria da evolução. Primeiro, entre aspas, desbancou a criação especial de Deus. A partir daqui, começaram a pregar que nós somos animais evoluídos. Então nós não fomos criados por Deus. Até hoje você chega na porta da igreja e ouve aqui o pastor dizendo que Deus nos criou. Você lê a Bíblia, que nós somos criação de Deus. Sai da porta da igreja para lá, você é um animal evoluído. Mas alguém está certo e alguém está errado. Os dois não podem estar certos. Ou Deus existe e nos criou, ou Deus não existe, nós somos animais evoluídos
por acaso, uma geração que aconteceu por acaso. Como é que começou? Sei lá, deu uma explosão aí, começou tudo aí. Não tem por onde correr. Em quem você vai crer? Eu estava dando uma aula outro dia e uma irmã falou assim: pastor, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. A irmã falou: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É exatamente isso, mas você tem que decidir. A consequência é que criou uma geração de ateus. Até antes nós tínhamos ateus, mas depois da teoria da evolução, é ateu para tudo quanto é lado. Nós temos adolescentes ateus, que isso não existia. Nós temos jovens ateus, que têm até prazer em dizer que são ateus. Adolescentes, que já não creem mais em Deus. A consequência é que oficializou uma das maiores fraudes do mundo, uma mentira. Você não vê debate na televisão de um criacionista, um cientista criacionista contra um evolucionista. Você não vê debate. Vem ver se a Globo dá espaço para um debate entre um cientista que crê em Deus e um evolucionista. Vê se dá espaço. Porque sabe que vai ser massacrados. As evidências científicas apontam tudo para o contrário. Mas como se não tinha evidência científica e as evidências apontam para o contrário e continua sendo isso em todo lugar do mundo? Porque desbanca Deus. E é tudo que eles querem. Se tirar Deus no meio, pode ser a pior de todas as mentiras. Para eles não faz diferença. O que eles não querem é Deus. Não querem saber de Deus, do pecado, de Jesus Cristo, de céu, de inferno, de arrependimento, de salvação. Isso eles não querem. Então eles vivem a mentira. Satisfatoriamente vivem a mentira. Brutalizou a humanidade. O próprio Darwin disse isso. O próprio Charles Darwin disse: a minha teoria tem um perigo de deixar o homem um bruto. Olha, perigo não, é certeza. Agora é cada um por si. Não tem mais nem Deus por todos, é só cada um por si. O mais forte sobrevive, o mais apto sobrevive. E essa brutalidade tomou conta de todo lugar. É na economia. Na economia, meu compadre, quem for podre que se quebre. O negócio é chegar lá em cima. Se tiver que passar por cima, passe. O mais forte sobrevive. Então brutalizou a humanidade. Antes da teoria da evolução, a gente olhava para as pessoas como criação de Deus. A pessoa era a imagem de Deus, era criada. Agora não. É apenas um animal. Destruiu a fé, o amor e a esperança. Quando tirou Deus do meio, junto com Deus tirou o amor, tirou a fé, tirou a esperança. Por que acha que o mundo está do jeito que está? Animais não amam, animais não têm fé, nem esperança. Eles apenas vivem pelo instinto para sobreviver. Desumanizou o homem. Agora que nós não somos mais criação de Deus, somos apenas animais evoluídos, você perdeu a sua humanidade. E o pior, você não vê essa bendita dessa evolução em nada. Em nada, só vê a evolução humana, o homem indo de mal a pior. Então isso aqui são consequências claras da vã filosofia que eu estou dando para vocês. Eu lembro que eu dava aula na escola cristã e eu preparei apostilas sobre essas coisas aqui na escola cristã quando eu dava aula, sobre isso aqui. Pois bem, a mesma coisa acontece com essa nova batalha que nós estamos travando. A batalha contra a pregação da autoimagem. Os defensores dessa nova doutrina, que veio dessa vez da psicologia, chamado autoimagem, diz uma coisa, a Bíblia diz outra. E o que eles dizem traz consequências. O que a Bíblia diz também traz consequências. Por isso, nós vamos encerrar então essa aula mostrando essas consequências de maneira bem clara entre a Bíblia e os defensores da autoimagem. O que dizer deste ensino das necessidades? Começou a pregação que você tem uma baixa autoestima porque você tem necessidades que não foram supridas. E algumas nunca mais serão, não tem jeito. Mas a maioria dos seus problemas, alguns chegaram até a dizer que o ódio, a violência na sociedade é por causa dessas necessidades. O que dizer da autoimagem? Isso é correto, é certo? É errado? O que dizer sobre amar a si mesmos? Antes de 60,
ninguém jamais diria para você, você tem que se amar. Você precisa aprender a se amar. Ninguém falaria isso antes de 1960. Agora está na boca de todo mundo. Você precisa se amar. Você não consegue amar ninguém e primeiro você não aprender a se amar. Mas será que está certo mesmo? É isso que a Bíblia diz? É isso que a psicologia secular diz. Mas é isso que a Bíblia diz? Essa é a questão. Eles diz, veremos algumas citações, tanto de psicólogos seculares como de cristãos, e então confrontaremos à luz da palavra de Deus. O Dr. Wayne Cowell disse o seguinte: em primeiro lugar, na depressão sempre há uma perda da autoestima. Não se apresse em mostrar o caminho da Escritura a uma pessoa deprimida. Olha, não vá mostrar a Bíblia para alguém que está com depressão, está com baixa autoestima, com baixa estima, né? Não mostre. Eu recomendo que a pessoa se afaste da igreja, afastando-se das atividades em que há pregação. Está aí um conselho de um psicólogo secular bem famoso, vivo até hoje, né? Sobre uma pessoa que está com deprimida. Primeira coisa, não olhe para a Bíblia. Se afaste das Escrituras. E segundo, se afaste da igreja também. Não vai ouvir pregação, não. Você chega aqui na igreja, de repente está o pastor Helder pregando e dizendo o contrário do que o psicólogo falou, é meio complicado, não é verdade? Então, se afaste da igreja. Meu querido, a decisão é de você, é de cada um. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz? Em relação às necessidades, eu já falei, vou dar só mais uma pincelada. A Bíblia deixa claro que a nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Jesus chegou até a dizer que se nós amássemos a nossa vida mais do que a Ele, nós não seríamos dignos de ser seus discípulos. Ele chegou até a nos ensinar que nós temos que negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Ele chegou até a dizer que entre a palavra dele e o pão que eu preciso comer todo dia, a palavra dele é mais importante, porque nem só de pão. E ele não apenas falou, ele viveu tudo o que ele falou e mostrou para nós. Quando dizem para você que a sua maior necessidade é as básicas, depois a outra tal, até você chegar lá em cima e poder ser uma pessoa autorrealizada, eles esquecem de dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, mesmo que você tenha todas as suas necessidades realizadas, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser autorrealizado. Porque se você tiver tudo o que o mundo te der, todas as suas necessidades realizadas, e você não tiver Deus, você é apenas um miserável, com os dias contados essa é a verdade. Eu vou dar alguns exemplos que nem está aqui, mas só que o Espírito Santo me lembrou. Vamos pegar aqui Salomão. Pegar Salomão, rapidamente aqui no livro de Eclesiastes. Salomão era um homem rico. É tão rico que até hoje as pessoas estão procurando as minas do rei, o homem mais rico que já existiu. Podia ser um homem realizado, um homem rico daquele. Ele era famoso, o rei mais famoso da sua época. Tinha conhecimento, sabedoria, dizem que é o homem mais sábio que já existiu até hoje. Então ele tinha tudo que as necessidades humanas clamam. Ele tinha tudo. Nasceu em berço de ouro, rei, famoso, poderoso, diz até que era bonito. Tinha tudo. Aí ele vai escrever um livro sobre felicidade, sobre autorrealização, que é o livro de Eclesiastes. Você já leu o livro de Eclesiastes? Aí sim, se você estiver deprimido, eu não recomendo você ler não, a não ser que você conheça teologia bem. Se você for ler o livro de Eclesiastes, você sai deprimido. Porque ele começa a escrever o livro de Eclesiastes da perspectiva humana. Ele disseram para ele: Salomão, tu quer ser feliz? Seja rico. Ele amontoou
fortunas e fortunas. Olhou para a montanha de dinheiro, sentiu um vazio dentro dele e disse: vaidade, vaidade, e corria atrás do vento. Disseram para Salomão: Salomão, você se autorrealiza, você fica, sabe, com a autoestima, quando você construir muita coisa, e o povo dizer: aquilo foi Salomão que fez, aquele prédio foi Salomão que fez, aquilo foi Salomão, aquilo, sabe, coloca teu nome na eternidade construindo grandes coisas. Ele construiu aqueduto, ele construiu palácio, ele construiu estábulo, ele fez o exército mais rápido em termos de assalto da antiguidade. Foi Salomão que fez, com os famosos carros de guerra de Salomão, 3.000 carros de guerra. Aí ele olha para os carros de guerra e diz, para as suas construções, seus palácios, e diz: vaidade, de vaidade, e correr atrás do vento. Não se realizou. Olha, você faz uma casa, já se realiza. Salomão fez palácios. Salomão, você quer ficar, tal, você seja famoso, que a tua sabedoria seja conhecida, que as pessoas venham te admirar. Quem não ouviu falar da famosa rainha de Sabá, que veio do longe oriente, lá da Etiópia, para conhecer a sabedoria de... Esse é o cara. Salomão disse: vaidade, vaidade. Pô, e não vai chegar não. Ah, faltou uma coisa boa. Balada, sexos, drogas e rock and roll. Salomão exagerou até na dose. Teve logo 300 esposas e 700 concubinas. Bateu o recorde. No final das contas, só conseguiu amar uma. Das 1.000 mulheres, só uma aparece com o nome na Bíblia, que ele amou de verdade. E aí sim, ele escreveu um livro, escreveu um livro para cima, né? Que é o livro de Cantares. Qual é o nome da esposa que ele se lembra o nome dela? Começa com Sula, termina com Mita. Só sabemos de Sulamita. Em outras palavras, Salomão fez exatamente o que a psicologia secular ensina. Ele fez exatamente aquilo. Quando chegou no final, ele disse: quer saber de uma coisa? Sabe o que é que realmente traz felicidade? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso. Ele chega no final dizendo: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu não sei, esses pastores, esses filósofos, eu acho que eles, não sei, não leem a Bíblia. A nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Veja o Sermão do Monte, Mateus 6, 25, 34. Jesus diz o seguinte: por que andais ansiosos pelo que comer, pelo que vestir? É isso que ele fala? Olha os lírios do campo, não semeiam, não fiam. Olha deixa eu ler aqui rapidamente um pouquinho dele. Eu estou com a ARA, viu? A versão revista e atualizada, viu? Mas olha o Sermão do Monte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com a que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Eu acho que a parte mais bela do Sermão do Monte é essa daqui. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, portanto não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia.
Jesus está dizendo o seguinte, ó, sabe essa pregação de necessidades? Está tudo errado. Quem não tem Deus é que vive preocupado com essas coisas. Oh, e amanhã, e depois, e a política, e o país, e o Estado, e o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Sabe isso que eles disseram que você tem que fazer, tem que satisfazer as suas necessidades? Jesus diz, olha, Deus sabe que você precisa de comer, de vestir, de morar. Deus sabe. Mas tem uma coisa que você não sabe e que precisa saber. Saber que tem que comer, que tem que ser amado, que seu pai tem que cuidar de você, sua mãe, seu avô, sua avó. Isso vocês sabem. Mas tem outra coisa que vocês não sabem. Que vocês precisam, em primeiro lugar, buscar o reino. E essas coisas que eu preciso, estas coisas, fica tranquilo, serão acrescentadas. Porque vosso Pai Celeste sabe que precisais de todas. Se essa pregação, meu irmão, se essa pregação das necessidades que eles estão se pregando nas faculdades, nas universidades, na psicologia secular, se essa pregação fosse verdade, deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho. Se eu, para ser autorrealizado, eu tenho que ter todas as minhas necessidades satisfeitas, sabe o que teria acontecido? Jesus jamais teria morrido naquela cruz. Porque ele teve falta de tudo. Jesus teve falta de amor, de compreensão. Jesus teve fome, teve sede. Jesus foi injustiçado, foi traído. Ele teve falta de tudo. E ainda assim subiu naquela cruz. E ninguém amou mais do que Jesus Cristo amou. E não tem ninguém no mundo mais sadio psicologicamente do que Jesus Cristo. Com todas as necessidades. Então esqueça esse mimimi, essa choradeira. Tem um Deus que sara todas as nossas feridas. Não haveria, se essa pregação das necessidades fosse verdadeira, não haveria nenhum mártir. Nunca existiria alguém para nós nos lembrarmos como um mártir cristão, como um exemplo para o cristianismo. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Vamos pegar os servos de Jesus, os que seguiram Jesus, 2 Coríntios 4, 8, 8. 2 Coríntios 4, 8, 8. Eu estava tentando terminar hoje, já vi que não vou conseguir. Então, mas vamos devagarzinho. 2 Coríntios 4, 8, 8. É 8 em diante, né? 2 Coríntios 4. Será que eu errei? Não, é isso mesmo. Vou ler do versículo 7. Vou começar do 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando da vida cristã, do mistério da fé, que é o Espírito Santo na nossa vida, da graça de Deus. Ele fala que é um tesouro que tem vaso de barro. Aí ele continua. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Uma angústia vem de uma palavra grega que significa dor, é como se fosse uma chicotada nas suas costas. A palavra angústia na língua grega é como se fosse uma coisa que que causa dor. Então vamos lá, em tudo, nem em algumas coisas, em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É até onde que eu coloquei? Eu acho que até o 15, eu vou ler aqui. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei,
por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E ele termina dizendo: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meios de muito para a glória de Deus. Você não vê uma pessoa aqui deprimida, você não vê uma pessoa psicologicamente e sentindo necessidade de tudo. 2 Coríntios 6, 4, 7. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. Eu vou ler mais um pouco mais para frente. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Já pensou se o cara pega o apóstolo Paulo, com todas essas necessidades, e você vê uma pessoa psicologicamente sadia? E para terminar, 2 Coríntios 12, 7, 10. 2 Coríntios 12, 7, 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isso é o cristianismo. Isso é o paradoxo do cristianismo. Quando eu não posso, em Cristo eu posso. Quando eu não tenho, em Cristo eu tenho. Quando parece que eu estou morrendo, em Cristo eu estou vivendo. Quando eu estou caído, em Cristo eu me levanto. Isso é o cristianismo. E não, você tem uma necessidade dessa, você não consegue amar ninguém, e cria uma geração de gente mimizento, deprimido, sofrido, sem esperança, querendo que todo mundo cuide dele, que todo mundo tenha pena dela, que todo mundo corra para ajudar, porque não aprende a força do poder de Deus no Espírito Santo. Quando Deus não tira, olha só essa questão aqui. Paulo não pediu, nem foi a psicólogo, foi a Deus. Deus, tira esse problema da minha vida. 3 vezes eu estou clamando a Ti, Senhor. Afasta de mim essa necessidade que eu estou tendo, esse problema. Sabe o que foi que Deus disse para Paulo? Não. Porque é com esse problema que você vai aprender a me glorificar. E mais, quando Deus não tira um problema da minha vida, Ele cobre com a sua graça, de sorte que nós podemos suportar. E é por isso que quando nós somos fracos, em Cristo nós somos fortes. Bom, eu não creio nessa pregação das necessidades de Maslow, eu rejeito totalmente. Não é porque eu tive necessidades na minha infância, eu tive muitas, que eu não possa ter uma vida normal, sadia, psicologicamente equilibrada. Porque se eu olho para os homens, eu caio. Mas se eu olho para Deus, eu fico de pé. E Deus sara
todas as nossas feridas, sejam elas emocionais, psicológicas, físicas e por aí vai. E o que dizer da autoimagem? O que nós podemos falar acerca da autoimagem? O pregador disse que quando você estiver deprimido, com uma baixa autoestima, saia da igreja. Aliás, nem leia a Bíblia, porque não é muito bom para você ler a Bíblia se você estiver com autoestima, ou com baixa estima. Não leia, não. Se afaste não vai nem ouvir pregação, que não é bom para a sua vida você ouvir uma pregação se você estiver com uma estima baixa. No Salmo 119, versículo 28, o salmista está deprimido. Mas olha o que ele diz no Salmo 119, versículo 28. Vamos ler juntos? A minha alma vai ver que é por isso que o psicólogo não quer que você vá para a igreja. Porque vai que você chega na igreja, e o pastor vai ler o Salmo 119, tem um irmão aqui deprimido, chamado Davi, e quando ele está na depressão, o que ele faz? Ele vai para Deus, ele busca Deus. Ele está orando aqui no templo, inclusive, viu? Está na igreja, ele orando. Ele reconhece, a minha alma de tristeza verte lágrimas, eu estou deprimido. Mas ele mostra o remédio. Ele olha para cima e diz: fortalece-me, segundo a tua. Vai ver que é por isso que o psicólogo não quer que você vá para a igreja. Porque vai que você chega aqui, ouve uma palavra, e você sai com a estima lá em cima, né? Você fica fortalecido. É isso que Davi fez. Em vez de sair da igreja, em vez de sair da Bíblia, fechar a Bíblia, ele abria a Bíblia e disse: Senhor, fala comigo, fortalece-me segundo a tua palavra. E Pedro, eu não sei se Pedro estava deprimido, mas eu acho que ele estava bem decepcionado com as coisas de Cristo. Sabe o que aconteceu? Jesus orou por Pedro, quando esse estava a ponto de desistir. Lucas 22 e 32, vamos lá. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, eu orei por você, Pedro, para que você não perdesse a fé. Porque quando você perde a fé, aí perdeu tudo. Perdeu a fé em Deus, não tem psicólogo do mundo que te ajude. Perdeu a fé, já era, meu filho. Eu orei a Deus, não foi para suprir tuas necessidades, não foi para preencher, sabe, aquilo que faltava em você, para que você estava decepcionado. Eu não orei a Deus, Deus, abençoa Pedro, dá tudo o que ele precisa para ele poder se animar. Não, eu orei para Deus para que você não perdesse apesar das circunstâncias, apesar da situação, eu orei para que você não... E pedi que quando você tivesse fé, entendesse realmente as coisas de Deus, você fortalecesse outras pessoas. Vai ver que é por isso que o psicólogo não quer que você venha na igreja. Vai que você pede uma oração aqui, o pastor ora por você, alguém ora por você, você se fortalece, você reanima a sua fé. Na igreja, nós encontramos as pessoas que nos amam. Provérbios 15, 30 diz o seguinte: o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas, que é o evangelho, fortalecem até os ossos. Jeremias, numa profecia de Deus para o povo de Deus, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não tem palavra de psicólogo secular que seja mais poderosa do que uma promessa dessa. Para mim não tem. Então nós vimos aqui a questão das necessidades, nós não concordamos.
estamos vendo a questão da autoimagem, que nós não concordamos de acordo com a psicologia secular. Um cearense falou o seguinte: quando uma pessoa não é convertida, ela tem duas máximas dentro de si. Primeiro, ela tem uma boa impressão de si mesma. Segundo, ela tem uma má impressão sobre Deus. Entre aspas, boa impressão é autoestima, que põe dúvidas na bondade de Deus e nunca produz verdadeira fé. Uma pessoa que não tem Deus, não é que ela não se ama, como se prega por aí, é que ela se ama demais. Ela reclama até de Deus, da sua situação diante de Deus, ela duvida até da bondade de Deus. No entanto, meu querido, olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 3. Veja, eles dizem que você precisa aprender a se amar. Esse é o seu problema, você não se ama. Você tem necessidades, essas necessidades abatem você, e um outro problema é que você não se ama. Será que isso é verdade mesmo? Romanos 12, 3, vamos lá. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é o nosso problema. O problema é que nós somos bons, nós nos achamos bons demais. Por que uma pessoa não se salva? Pode perguntar para qualquer pessoa ali fora que você conheça. Diz, eu não sou uma pessoa não, sou uma pessoa boa, é assim, assim, assado. As pessoas não se odeiam como eles pregam. O problema das pessoas é que eles se amam demais. Se amam tanto que questiona Deus, como eu acabei de falar. A Bíblia diz, não pense, olha, é por isso que o psicólogo não quer que você vá para a igreja nem ler a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo o contrário do que ele está falando. Não pense de vós além do que convém, pense com moderação. Se você for ver o retrato que a Bíblia faz do ser humano, é totalmente o contrário do que a psicologia secular e que defende a autoimagem prega. Está aqui na frente. Está aqui. Obrigado, meu irmão. Vou falar. Está aqui na frente. Mas qual é a visão que a Bíblia faz nossa? É claro que você não vai pegar uma pessoa que está com problema psicológico, deprimido, aquela coisa, e dizer para ela, olha, você não vale nada, eu não vou pregar sobre a doutrina do pecado para uma pessoa que está numa situação dessa, eu não vou pregar isso. Mas eu também não vou dizer para ela que ela precisa se amar, não. Que o problema dela é porque ela não se ama, isso eu não vou dizer isso, não. Eu posso até dizer outras coisas no início. Mas lá na frente, quando ela estiver bem, eu vou dizer, olha, você tem um problema para resolver. Esse problema é pecado. É o que o pastor Alex falou aqui naquele dia. O pastor Alex, quem estava aqui à noite, viu? Aquela mulher com aquele problema. No dia que o pastor Alex viu que o problema dela era pecado, era amargura, era ódio acumulado, que o pastor chamou para orar, que tratou, a mulher ficou boa. E ele tratou com educação, não chegou esmagando a mulher, claro que não. Mas o que nós estamos questionando é que existe uma pregação que diz que você precisa aprender a se amar, porque você não se ama, as pessoas não se amam. E enquanto não aprender a se amar, não vai amar ninguém, nem a Deus. E a Bíblia diz, não. O problema do homem é que ele se ama demais. Aliás, não está aqui na frente, mas lá em 1 Timóteo, eu não lembro agora qual capítulo, diz que no final dos tempos as pessoas seriam amantes, acho que está aqui na frente, de si mesmas. Na língua grega é filautos. Sabe o que é um filautos? Filautos. Sabe o que é um filautos? É uma pessoa que ama. Parece que Deus sabia que chegaria esse dia em que haveria essa pregação. Que você tem que se amar, tem que ser amante de si mesmos. E Timóteo diz, os homens serão maus, os homens serão injustos, os homens serão avarentos, serão amantes. 2 Timóteo 3, serão amantes de si mesmos. Está aí a teologia, a psicologia, onde é que chegou.
contra a palavra de Deus. O que é que Davi fala sobre o ser humano? Salmo 51, 5. Vamos ler juntos? A visão que a Bíblia faz do homem é esse: o homem é um homem iníquo, um homem pecador. Eclesiastes, que eu acabei de citar, de Salomão, diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Anthony Hoekman, que é um teólogo de origem holandesa, mas mora nos Estados Unidos, excelente teólogo. Eu estudei muito nos livros de Anthony Hoekman. Até hoje eu tenho os livros dele lá em casa. Eu tenho os livros aliás, eu devo a minha escatologia a esse homem aqui, Anthony Hoekman. Eu tenho uma visão escatológica baseada nos livros de Hoekman. Mas Hoekman aceitou essa visão da autoimagem. Olha o que ele diz. Em alguns dos documentos oficiais da igreja evangélica, os crentes em Cristo são ensinados e incitados a abominar ou aborrecer a si mesmos. Novamente, é uma terminologia infeliz. Se chega na igreja e tem um pastor que diz: olha, meu irmão, nós somos pecadores. Nós nascemos no pecado, em iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Segundo o Hoekman, essa terminologia, essas palavras são muito infelizes. Mas de quem são essas palavras? É minha? É do reverendo Reginaldo? É do pastor Zé Luiz essa palavra? É a palavra de um Deus que não erra, que não pode mentir. Eu fico imaginando se ele lesse esses versículos que eu vou ler agora para vocês. Aqui em Ezequiel 36, 31, por exemplo. Vamos lá. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Essa linguagem infeliz, quem falou foi Deus. E eu creio, porque eu sei que eu sou pecador. Essa linguagem está correta com o meu coração, com minha alma. Eu sou pecador. E é só quando eu reconheço que eu sou pecador é que a graça de Deus me restaura. Jó disse exatamente o que Hoekman diz que é infeliz, que é uma palavra infeliz. Olha, vamos lá, Jó 42, eu vou encerrar, está já encerrando. Jó 42, de 1 a 6, vamos lá, todos, eu quero que todos abram a Bíblia, porque isso aqui é, fundamental. Vamos lá. Jó 42 é a confissão de Jó. Ele já está restaurado. Deus restaurou Jó. E quando Jó é restaurado, Jó diz o seguinte: olha, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor. E olha que Jó teve de tudo quanto foi necessidade, né? Depressão, necessidade de saúde, a família abandonou, até a esposa queria que ele morresse e amaldiçoasse Deus. Não teve mais nada, Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos para aí. Em outras palavras, Senhor, tu és soberano. Tu sabes todas as... Eu não sei, nem sobre a minha vida, mas tu sabes todas as coisas. Continua, vamos lá, Jó. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino
e me arrependo no pó. Ele usou a palavra que o pregador disse que era infeliz. Não, nas igrejas pregam sobre abominar, aborrecer a si mesmos. Isso é uma linguagem muito infeliz, segundo o grande teólogo Anthony Huckman. Jó, quando conheceu Deus verdadeiramente, disse: eu me abomino no pó. Isso já depois de restaurado, não foi nem antes, é depois. Quando ele abriu os olhos, olha, eu sou um tolo tendo reclamado de ti. Eu sou um tolo tendo questionado a ti. Eu sou um tolo questionando o teu poder, a tua soberania, a tua sabedoria. Eu que sou tolo, eu me abomino por ter questionado a ti, Deus. E eu encerro. Próximo quadrinho aí. Deuteronômio, capítulo 7, 6, 8. Isso aqui é a machadada final na filosofia da autoimagem. Por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? O que tem em nós que faz com que Deus nos ame? E essa pregação que ensina você tem valor para Deus, que é isso que eles falam, né? Você é muito importante para Deus, passa a ideia de que Deus precisa de mim, de você, que Deus está morto e satisfeito comigo e com você, e que se não fosse nós, Deus estava perdido. Você tem que se amar, se valorizar, porque você é importante, você sabe, aquela coisa, tem que botar um up para cima. Sabe o que fez Deus olhar para mim e para você? Sabe o que faz Deus sustentar a mim e a você? Sabe o que faz Deus abençoar a mim e a você? Nada. Simplesmente a sua graça. Graça imerecida. É isso que nos faz importante diante de Deus. Nós não sermos nada e Ele ser tudo. A única coisa que faz a gente ser o que a gente é a graça, misericórdia de Deus. Será que é verdade o que o pastor está dizendo? Ou o psicólogo secular que está verdade? Parece que Deus está muito satisfeito comigo, precisa de mim. Vamos lá. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Não é por causa da tua justiça, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo de dura cerviz. O que fez Deus escolher Israel? O que fez Deus escolher a mim e a você? Nada. Simplesmente pela sua graça. E é essa graça que faz com que quebre nosso coração, que faz com que nós dobremos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou nada, eu não mereço nada, mas pela tua graça e tua misericórdia, o Senhor me tira do tremedal de lama, do poço de lama, o Senhor me restaura, o Senhor perdoa meus pecados, o Senhor sara as minhas feridas, o Senhor me sustenta, o Senhor me dá o pão, o Senhor me dá família, o Senhor me dá a igreja, o Senhor me dá do teu Espírito Santo.
O Senhor me coloca nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E eu só posso reconhecer uma coisa: graça de Deus. Domingo a gente continua.